Talvez você já tenha ouvido falar em galardão. Talvez você já saiba que a Bíblia ensina que um dia estaremos diante de Deus. Mas existe algo sobre esse encontro que muitos cristãos conhecem apenas superficialmente. A Bíblia fala sobre recompensas, fala sobre obras que serão avaliadas, e em diferentes passagens do Novo Testamento fala sobre coroas. Não existe na Bíblia um capítulo chamado As 5 Coroas dos Salvos. Essa é uma forma de reunir 5 passagens que falam sobre coroas e recompensas dadas por Deus. E quando colocamos esses textos lado a lado, uma verdade impressionante começa a aparecer. A salvação é pela graça. Mas a maneira como vivemos depois de sermos salvos importa. Efésios ensina que somos salvos pela graça mediante a fé, não pelas nossas obras. Portanto, ninguém conquista a salvação fazendo coisas boas. Jesus já pagou esse preço. Mas Paulo também ensina que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, e ali nossas obras serão avaliadas. 1 Coríntios capítulo 3 apresenta uma imagem impressionante. Paulo fala de pessoas construindo sobre um mesmo fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Alguns constroem com ouro, prata e pedras preciosas, outros com madeira, feno e palha. Então chega o fogo, não para descobrir se Cristo é suficiente para salvar aquela pessoa, mas para revelar a qualidade daquilo que ela construiu. E Paulo diz algo surpreendente. Se a obra permanecer, haverá recompensa. Se ela se queimar, haverá perda, mas a pessoa ainda será salva. Isso significa que salvação e recompensa não são exatamente a mesma coisa. E é aqui que começamos a entender as coroas. A primeira é a coroa incorruptível. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo compara nossa caminhada com a de um atleta. Um atleta controla seus desejos, treina quando ninguém está olhando, abre mão de coisas que poderiam prejudicar seu objetivo e continua correndo, mesmo quando está cansado. Agora imagine isso na vida real. Um homem decide abandonar hábitos que estão destruindo sua vida espiritual. Ninguém está aplaudindo, ninguém está vendo suas batalhas particulares, mas todos os dias ele escolhe novamente não voltar para aquilo que o dominava. Ele disciplina sua mente, seu corpo, seus desejos e continua caminhando com Deus. Talvez ninguém lhe entregue uma medalha nesta terra, mas Paulo diz que nós corremos por uma coroa que não perece. A coroa incorruptível. A recompensa de uma vida de disciplina, domínio próprio e perseverança. Mas existe outra coroa, e essa envolve pessoas. A coroa da alegria. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo olha para aqueles que haviam sido alcançados através do seu ministério e diz que eles eram sua esperança, sua alegria e sua coroa diante de Jesus. Imagine uma mulher simples. Ela nunca pregou para milhares de pessoas, nunca teve um púlpito, nunca apareceu em uma transmissão. Mas, durante anos, ela falou de Jesus para uma amiga. Orou por ela. Esteve ao seu lado nos momentos difíceis, teve paciência, deu testemunho com sua própria vida, até que um dia aquela amiga conheceu Cristo. Anos depois, essa outra pessoa também começou a ajudar outras vidas. Talvez aquela primeira mulher nunca saiba nesta terra até onde chegou a semente que plantou, mas Deus sabe. Porque no reino, pessoas valem mais do que números. Existe também a coroa da justiça. E para entendê-la, precisamos imaginar Paulo próximo do fim da própria vida. Ele olha para trás e declara: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E então afirma que lhe estava reservada a coroa da justiça, não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Pense agora em alguém que caminhou com Deus durante décadas. Essa pessoa enfrentou decepções, perdeu pessoas queridas, viu orações que aparentemente demoraram para ser respondidas, passou por momentos em que seria muito mais fácil abandonar tudo. Mas chegou ao fim ainda crendo, ainda esperando por Jesus, ainda amando a Deus. Talvez essa seja uma das maiores vitórias da vida cristã. Não apenas começar com fé, mas terminar com fé. A quarta é a coroa da vida. Tiago diz que feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. E, no Apocalipse, Jesus diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Agora, imagine um cristão vivendo em um lugar onde declarar sua fé pode lhe custar tudo. Ele pode perder oportunidades, ser rejeitado pela própria família, ser perseguido e, em alguns lugares do mundo, até perder a própria vida. Bastaria negar aquilo em que acredita, e talvez o sofrimento terminasse.
mas ele permanece. Não porque não sente medo, mas porque existe algo que considera maior do que o medo: sua fidelidade a Cristo. A Bíblia chama essa recompensa de coroa da vida. E então chegamos à coroa de glória. Pedro fala diretamente àqueles que receberam a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Mas existe um detalhe importante. A recompensa não é simplesmente por ocupar uma posição. É pela maneira como essas pessoas cuidaram daqueles que Deus colocou em suas mãos. Imagine um pastor de uma pequena igreja. Talvez seu nome nunca seja conhecido fora daquele bairro. Não existem multidões esperando para ouvi-lo. Não existem câmeras. Não existem grandes eventos. Mas durante décadas ele visita os enfermos, aconselha famílias, ora com pessoas desesperadas, ensina a palavra, protege o rebanho e serve sem transformar pessoas em instrumentos para benefício próprio. Talvez ninguém nesta terra saiba quantas lágrimas aquele homem enxugou. Mas o Supremo Pastor sabe. E Pedro diz que quando Jesus aparecer, essas pessoas receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Mas agora surge uma pergunta: o que faremos com essas coroas? No capítulo 4 de Apocalipse, João recebe uma visão do trono de Deus. Ao redor dele estão 24 anciãos. E existe um detalhe impressionante. Eles possuem coroas, mas quando adoram aquele que está assentado no trono, eles fazem algo extraordinário. Eles colocam suas coroas diante do trono. A Bíblia não afirma que essas coroas dos 24 anciãos sejam exatamente as 5 coroas que acabamos de conhecer. Não podemos afirmar aquilo que o texto não afirma, mas a imagem revela algo extraordinário. Diante de Deus, até aquilo que recebemos como recompensa se transforma novamente em adoração. Talvez por isso a pergunta mais importante não seja quantas coroas eu vou receber. Talvez seja outra: o que estou fazendo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Porque Jesus contou a história de servos que receberam diferentes talentos. Um recebeu mais, outro recebeu menos. Mas quando o Senhor voltou, ele pediu contas daquilo que havia confiado a cada um. Deus não colocou as mesmas coisas nas mãos de todos. Alguns receberam recursos, outros receberam conhecimento, outros receberam influência, outros receberam oportunidades, outros receberam pessoas para cuidar. Talvez alguém tenha recebido apenas uma família para conduzir um filho, para ensinar uma pessoa, para aconselhar uma oportunidade para fazer o bem. E talvez diante de Deus a grande pergunta não seja quanto você conseguiu, mas você foi fiel ao que eu coloquei nas suas mãos. Paulo chegou ao final de sua vida e não apresentou seus títulos, não falou sobre sua fama, não contou quantas pessoas conheciam seu nome. Ele simplesmente disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E talvez, depois de todas as coroas, de todos os galardões e de todas as recompensas, exista algo que o coração de todo cristão deveria desejar ainda mais. Chegar diante de Jesus, olhar para ele e ouvir: muito bem, servo, bom e fiel. Porque no final, não será sobre aquilo que acumulamos nesta terra. Será sobre o que fizemos com tudo aquilo que Deus confiou a nós. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre as 5 coroas mencionadas nas Escrituras? Qual delas mais chamou a sua atenção? E o que você aprendeu com essa mensagem? Conta aqui nos comentários. E se esse conteúdo trouxe algo novo para você, compartilhe com alguém que também gostaria de conhecer esse ensinamento. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada de conhecer cada vez mais profundamente a Palavra de Deus. Porque quanto mais conhecemos as Escrituras, mais percebemos que ainda existe muito a descobrir.